Aqui em Gálatas 3:29, está escrito assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que era a promessa de Deus para o Abraão? Qual foi a diferença do Abraão para os outros homens que tinha na época dele? Desde Adão, já começando, por Caim, naquela desobediência, o Senhor falando com ele não dando ouvidos, não seguindo o conselho do Senhor, matou o irmão dele. Aquilo foi crescendo, aquilo foi escalando a violência, a maldade, a perversidade, até que lá na Arca de Noé o Senhor acabou. Chega. A expressão que a Bíblia usa é: o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E está lá, isso lhe cortou o coração. E aí vem o dilúvio, e o único homem justo, o único homem com a sua família íntegro, acaba começando, dando início à nova terra, que foi o Noé. E Noé tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. O Cã foi amaldiçoado, logo ali naquele recomeço, porque lhe faltou também a cumprir com princípios, e foram se multiplicando. Até que da descendência de Sem havia um homem chamado Terá, que a Bíblia não fala, mas que saiu de Ur dos Caldeus, que era Babilônia, o centro da idolatria, de novo, do mundo. E ia para Canaã, mas por algum motivo. Não motivo de Deus, mas motivo dele. Motivo que tinha a ver com ele, não tinha a ver com Deus. Por algum motivo ele para. Para em determinado ponto do caminho, que era Harã, e ali ele fica, e ali ele morre. Então o Senhor fala com seu filho, o Abraão, para que ele saísse dali. Por quê? Porque ali era o lugar que ele tinha parado, o pai dele tinha parado. E provavelmente o lugar que o pai dele tinha parado de obedecer. Naquela ideia, o homem que era um fabricante de ídolos, sai da terra dos ídolos, que era Ur dos Caldeus, vai povoar uma terra boa, uma terra larga, que eu vou dar a você. Mas para eu chegar lá, entre o ponto de início e o destino, tem uma caminhada. E essa caminhada, ela precisa de uma coisa mais do que as outras: fé para obedecer a Deus. Então Abraão, ele ouviu, ele recebeu de Deus a promessa de que ele teria muitas nações, de que ele seria um povo grande, de que ele seria abençoado, de que quem o abençoasse também seria abençoado, de que quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Por quê? Por causa da obediência. Então, nós aqui, tirando alguma exceção que haja, nós não somos descendentes do Abraão pelo sangue. Não pelo sangue do Abraão, mas pelo sangue de Cristo. E a Bíblia está dizendo que se nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quer dizer, a minha vida tem que receber, a minha vida deve receber as promessas que foram feitas para o Abraão. Cada uma delas. Mas eu recebo se eu creio. E se eu creio, eu obedeço, que é aí o ponto. Quantas pessoas que hoje a gente vive esse tempo de que, para qualquer lugar que você vai, que tem alguém falando, se você vai lá se você tiver que ir no banco, lá na Praça da Sé, naquela rua 15 de novembro, se você liga a televisão, se você vai para o YouTube, para qualquer rede social, vai ter alguém lá te dizendo: olha, agora eu vou te ensinar a vencer, agora eu vou ensinar a sua vida a ter um crescimento tal.
não, porque isso aqui, esse curso, esse método, não, porque essa fórmula. Quando a fórmula para nós vencermos na vida, ela está clara. Ela está clara, e nós vamos ler esse versículo na Bíblia. Aqui em Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ah, mas está aqui, ó. Se vocês obedecerem. Por que Abraão foi abençoado? Porque ele obedeceu a Deus. Deus falou algo com ele e ele cumpriu, ele obedeceu. Se a gente parar e pensar, Abraão não tinha o seu próprio jeito, o seu próprio método, não tinha já uma... Ele já tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Ou seja, já tinha vivido bastante coisa, visto bastante coisas, tinha aprendido bastante coisas. Mas quando Deus vem e fala com ele algo diferente do que ele estava acostumado a ver, a fazer, ele pega aquilo. E quando nós obedecemos, nós estamos dizendo para Deus, eu pego o que vem do Senhor. E eu solto, né, o que antes eu retinha, o que antes eu segurava, que não é do Senhor, é aquilo que trazia para mim peso, aquilo que trazia dor, aquilo que trazia maldição para a minha vida. Isso agora eu solto, porque eu não mantenho na minha vida mais aquelas obras, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, mas eu pego o que vem de Deus, então eu obedeço. Deus me dá uma direção, a palavra fala comigo, eu obedeço a palavra. Eu não fico ali, não, mas eu penso, mas eu acho, não, tem que cair por terra isso. Quantas coisas que a gente tem em cada área da vida. Né? Por exemplo, quantos de nós pensamos, eu tenho que fazer tal coisa porque isso é que dá dinheiro. Não, eu tenho que estar onde Deus me abençoa. Eu tenho que relacionar com tal pessoa porque essa pessoa, eu gosto dela, eu tenho um sentimento por ela. Não, essa pessoa está dentro do meu propósito. Essa pessoa eu vejo Deus. Deus mostrando, Deus falando. Isso aqui não é bom porque ninguém está fazendo. Não, Deus mandou eu fazer, Deus falou comigo, então eu vou fazer. Tem coisas que às vezes a gente nem, quando está fazendo, quando está recebendo aquela instrução, talvez por ser nova para nós, por ser novidade, a gente nem entende. E ontem ainda eu falava sobre isso, tem coisa que tem gente que está parada diante de Deus, parada para receber bênçãos, porque não entendeu ainda. E aí a gente tem uma ferramenta que é muito melhor do que o entendimento, que é a fé. Tem coisas que você já ouviu, mas não entendeu. Usa a fé, eu creio, eu obedeço. Lá atrás, quando o Senhor deu para o povo de Israel, lá no deserto ainda, que dentre, a gente leu, né, esses tempos agora, aquelas, não só as leis que ele deu, mas ele deu também determinações e ordenanças. Não comam sem lavar as mãos. Quando acontecer isso com determinado grupo de pessoas, se isolem. Quando a mulher estiver assim, então que ela fique num lugar separado. Que tal grupo haja dessa maneira. Quando a gente para e pensa, tem o espiritual? Tem. Mas e a parte física também? Quantas doenças, quantos problemas maiores foram evitados? Se eu te perguntasse, na época aquele povo entendia aquilo, você acha que eles entendiam? Não entendia, para eles era novidade, mas
A gente está acostumado a fazer de um jeito, estamos acostumados a sempre ficar ali, estamos acostumados a manter da mesma forma. Não, agora vocês não vão mais fazer. Hoje, eu lembro nesse tempo aí de pandemia que teve, quanta gente levantando isso. Lá atrás Deus mandou o povo ter esses hábitos aqui de higiene, esses hábitos de asepsia, de separação. Olha, Deus preparando o povo para ter outro nível de saúde. Deus já dando ao povo ali defesas que não dependia de Deus, dependia deles. Isso aqui faça que vai ser melhor para vocês. Mas como às vezes a gente recebe uma instrução de algo que a gente nunca tinha feito antes, não, mas isso aqui para mim não está fazendo sentido. Creia e obedeça. Creia e, não, eu vou fazer, Deus falou, eu estou fazendo. Porque foi esse o segredo que Deus deu ao Abraão para que ele fosse abençoado e que ele transmitisse para os seus descendentes esse segredo para que eles também fossem abençoados. Então, o Abraão passou para o Isaac, meu filho, você quer ter uma vida bem-sucedida? Você vai obedecer a Deus. Você quer ter uma vida onde você vai ser diferenciado? Eu quero, então você vai obedecer a Deus. Quando a gente vem aqui para Gênesis 21, 22, está escrito assim: naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Tudo. E o Abraão vivia ali no mesmo lugar, na mesma terra, na mesma época. O que havia de diferente? Porque o Abraão não andava a esmo. Vamos fazer isso aqui hoje. Não, o que Deus mandou eu fazer? Tem gente que está na igreja, está ouvindo a palavra, mas continua andando, continua falando, continua agindo como sempre agiu. Não está fazendo, não está agindo de acordo com a palavra. E aí as pessoas estão olhando para ela, ainda que a pessoa chegue com um jornal de evangelismo, ainda que a pessoa carregue com ela uma Bíblia, mas quantos não estão sendo vistos como pessoas diferenciadas? Quantos não estão sendo vistos como pessoas ali, olha, há uma diferença. Olha, eu vejo que essa pessoa aqui, ela está num lugar, aquele lugar, ele automaticamente está sendo abençoado por conta daquela pessoa. Olha, aquela pessoa faz algo que ela faz é diferente. Aqui no 23:6, ouça no Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Falando para o Abraão. Aqui em Gênesis 26, 28, aí já fala do Isaac, que era filho de quem? Que tinha recebido o que do pai dele? As ordenanças do Senhor. Filho, obedeça para a sua vida caminhar. Filho, como é que você vai ver, como é que você vai ter uma vida diferente dos cananeus, diferente dos filisteus, diferente dos amorreus? Esse povo não conhece a Deus. Esse povo não segue a Deus. Esse povo anda por comida, esse povo anda por água, esse povo anda pela condição de cada terra. Você não vai andar assim, você vai andar segundo a palavra de Deus. O que Deus falar, você vai fazer. Aí olha o que os filisteus falaram para Isaac. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado.
Olha a expressão deles, vimos claramente. Vimos claramente, quer dizer, dava para ver que ele não era uma pessoa comum, que Deus estava com ele. E não se manifeste aqui publicamente, mas responda para você. As pessoas que estão à sua volta veem claramente que você é de Deus? Na sua obediência? Elas veem que ali não tem uma pessoa comum? Que você não é uma pessoa comum ou não? Porque muitas vezes um culto que ele faz conosco é isso. É uma pergunta que você responde e você percebe coisas ali. Opa, eu preciso trabalhar isso. Eu ouço uma palavra, por exemplo, no culto e eu não saio já praticando. Eu ouço uma palavra e eu não coloco força para ela, sair pela minha boca nas minhas respostas, para que o meu corpo esteja ali envolvido com isso, para que eu caminhe para aquela direção que eu ouvi de Deus. Não é o que está acontecendo. Então, como é que eu vou ser abençoado? Eu venho para a igreja, eu fico aqui um tempo nesse ambiente, e por conta do tempo que eu fico nesse ambiente, então depois a minha vida vai ser o alvo das bênçãos de Deus. Deus vai estar me procurando só pelo fato de eu ter vindo à igreja e ficado ali um tempo quando eu estava ouvindo a palavra. Não. Eu preciso entrar com a minha parte, que é a obediência. Quando eu obedeço, quando eu cumpro com a palavra, eu passo a me tornar o alvo das bênçãos de Deus. Como nós ouvimos agora há pouco mesmo, lendo lá em Deuteronômio. E quantas pessoas não estão fazendo isso? Não estão pagando preços para obedecer à palavra. Acredite, vir à igreja é algo bom, mas não é tudo que você deve fazer para ser abençoado. Vir até a igreja é algo necessário, mas não cobre todas as áreas da sua vida. E quando eu digo que não cobre, não quer dizer que alguma área Deus não tenha poder, não. Mas não é, por exemplo, quantas pessoas que assim, frequentar a igreja não é o problema da pessoa. Para algumas, vir até a igreja, a distância, o horário, principalmente num culto como esse, cedo, acordar cedo, estar aqui na igreja, para algumas pessoas tem um grau de dificuldade, tem um tamanho, o sacrifício que a pessoa precisa fazer para isso, mas para outras não. Para outras, por exemplo, a pessoa ela consegue estar na igreja todo dia, mas às vezes ela está ouvindo a palavra e a palavra não está sendo reproduzida. Deus fala uma coisa e não se vê claramente a bênção do Senhor na vida dela. O contrário do que nós vimos acontecendo com Abraão. O Abraão foi um homem que obedeceu. Aí o Isaac, a gente acabou de ler, foi um homem que obedeceu. E o Jacó, a princípio, não foi esse homem que obedeceu. Mas chegou um ponto na vida dele, como eu declaro que hoje seja esse ponto na vida de alguns. Aquele ponto lá em que o Jacó, quando ele se viu, do que ele fez, da maneira como ele agiu, ele podia ter aprendido desde criança com o pai dele. Não, olha, eu vou seguir os mandamentos, eu vou consultar o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Eu não vou sair agindo segundo minhas ideias. Eu não vou sair agindo segundo meus impulsos. Não, no começo da vida do Jacó, ele foi lá, ele enganou o irmão. Ele se uniu com a mãe dele para enganar o pai dele. Ele foi escolhendo as atitudes que não são da obediência. Aí qual o resultado que ele teve? Peso. Ele teve ameaça e a perseguição do irmão.
o que ele tinha conquistado ali de forma desonesta, e vamos colocar desonesta, fora da palavra, fora, né, da vontade de Deus, fora da determinação de Deus, que é na desobediência. O que ele levou lá, daquele lugar que ele saiu da casa do pai dele? O que ele levou? Nada. Ele mesmo fala que ele saiu com um cajado. Mas o que adianta eu ter um cajado e não ter ovelhas para apacentar? Adianta alguma coisa? Hã? Para que serve meu cajado? Eu tenho ovelhas, estou trazendo ovelhas comigo aqui, eu tenho um cajado e meu cajado está puxando algumas ovelhas. Ele fala que vieram ovelhas com ele junto naquela fuga? Não, ou seja, foi só o cajado. Não tem nada, nem propósito para usar esse cajado aqui eu tenho. Por quê? Porque não foi na obediência ao que o Senhor já tinha dado ao seu avô Abraão, ao que o Senhor tinha dado ao seu pai Isaque, que é o que algumas pessoas vivem. Tem gente que teve um avô, tem gente que teve um pai, tem gente que teve uma mãe que falou a palavra para ele, que falou a palavra para ela. Isso aqui Deus não se agrada. Isso aqui não pode. Olha, isso aqui não é bom. Isso aqui não é a vontade de Deus. E quantas pessoas têm passado por cima disso? Não, eu quero. Não importa, né, o que meu pai disse que Deus não aprova. Não importa o que minha mãe disse que Deus não aprova. Eu quero. E é isso que importa. Então eu quero, eu faço. Eu quero, eu dou um jeito. Eu quero, eu crio um meio. Não é assim? Quantas pessoas? Eu dou um jeito. Eu quero. Não, o que importa é que eu quero. Vai lá e faz. Tem gente aqui agora que sabe que o que vive é por conta de ter passado por cima da palavra. De ter passado por cima de princípios que recebeu. Não, mas eu vou fazer do meu jeito, eu quero. Isso aqui eu vou colocar dessa forma e depois Deus me abençoa. Não. O Jacó fez isso. Vou fazer da minha forma. E olha que ele era descendente do Abraão. Ele era um herdeiro da promessa que Deus tinha feito ao seu avô, que o seu pai já tinha vivido também, já tinha visto cumprir, tanto que a gente leu aqui, vimos claramente que o Senhor está contigo, Isaque. Esse aqui era o pai do Jacó. Mas aí, até uma época da vida do Jacó, ele escolheu, vou fazer da minha forma. Eu vou fazer do meu jeito. E tem gente até hoje na igreja que não, eu vou fazer do meu jeito. Ouve uma palavra, passa por cima dela. Deus fala com a pessoa ali claramente, mas não, eu não acho que é por aí, não. Não acho que é bem assim, não. Não acho que é isso que eu preciso fazer dessa forma, desse jeito. Não, eu vou do meu jeito mesmo, eu vou passar o meu pai para trás, eu vou enganar o meu irmão, porque o que importa é eu pegar essa bênção. Não, o que importa agora é eu ter esse direito. O que importa agora é eu chegar a tal lugar. O que importa é eu conquistar tal coisa. Não. O que importa é nós estarmos dentro do propósito, dentro do plano de Deus. Dentro desse chamado de obediência. Porque não é alguma coisa que eu faço, mas é a decisão que eu tomo de pagar o preço certo. Preço a gente sempre paga. É ou não é verdade? Para tudo na vida você paga preços. Para tudo. Qualquer que for a atitude que você toma, eu vou para tal lugar, você vai pagar um preço, você vai andar, você vai gastar dinheiro para chegar lá, com gasolina, com combustível, com passe, né, com o bilhete, você vai gastar. Você ficar num lugar, você vai pagar um preço para estar lá. Se está com uma pessoa, você vai pagar um preço. Tudo tem preço. Mas tem gente que ainda não está pagando o preço certo. Porque não entrou na obediência.
É a malandragem que impera ainda. A pessoa tem a palavra da verdade, mas tem vivido na mentira. Está passando. Não, não aconteceu nada comigo. Não, eu estou impune. Quantas vezes que eu ouvi que tem uma consequência, quantas vezes que eu ouvi que isso aqui não pode, quantas vezes que eu ouvi que isso aqui não é bom. Comigo não aconteceu nada. Ainda. Mas às vezes vem a conta toda de uma vez. Para o Jacó veio a conta. Foi lá, fez o seu jeito, de repente estava ele lá, correndo do irmão dele, fugindo, não teve tempo nem de... Pegou o cajado, mas não deu tempo nem de pegar ovelhas. Porque agora eu tenho que salvar a minha vida. Se eu hesitar agora, meu irmão me pega. Se meu irmão me pegar, ele me mata. Se eu hesitar, eu perco muito. Então aí o que ele não tinha feito antes, que era olhar para o Senhor, você não vai ver até aquele ponto que Jacó parou e teve aquela noite onde ele só tinha uma pedra para colocar a cabeça. E ali ele falou com Deus. Você não vai ver antes daquilo um trecho que mostra o Jacó falando com Deus. Que mostra o Jacó orando. Que mostra o Jacó consultando ao Senhor. Ele consultou a mãe dele. Ele colocava força para estar ali à espreita. Deixa eu ver aqui o que meu irmão foi fazer hoje. Deixa eu ver se hoje é o dia de eu me aproveitar, de eu ser oportunista. Então veja que ele tinha valores baixos. O que movia ele não era Deus, não era a verdade. Eram os interesses que ele tinha. Eu quero, eu vou atrás. Eu quero, eu corro para isso. Eu quero, eu dou um jeito. Não. Até esse dia que ele parou e se viu. Sabe quando a pessoa para e tem aquele pensamento? Tudo que eu fiz, corri, dei um jeito, enganei meu irmão, né, passei meu pai para trás. Olha onde eu estou. Olha a vida que eu tenho. Olha o resultado de tudo isso. O que ele constatou? Estou bem? Foi essa a constatação dele? Estou bem? Não. Ele não podia dizer ali, não tinha ninguém dizendo para ele, primeiro, não tinha ninguém. E aqui eu não estou falando daquela solidão boa de quem está se relacionando com Deus e tem aqueles momentos incríveis na presença do Senhor. Eu estou falando de alguém que estava sozinho porque foi abandonado, porque teve que abandonar, na verdade, e se não abandonar, seria perseguido, encontrado e morto. Então, ou seja, nem tem como agora eu estar com alguém. E eu estou indo atrás de ajuda de gente que não é amistosa comigo. E a gente vê claramente isso depois. Mas ali então ele parou e ele falou com Deus. Ali ele começou uma caminhada com o Senhor. Ele começou ali a caminhada de obediência dele. E nele não tinha nada, só tinha um cajado na mão e a vida ainda, que não tinha sido tomada pelo irmão dele que estava buscando pegar ele. Então ele estabeleceu ali que ele seria fiel a Deus, que ele daria o dízimo, que ele estaria agora debaixo da verdade. E ele foi. Aí ele encontra alguém para fazer com ele o que ele fez com o irmão e com o pai. Que o enganou, que passou ele para trás, que não era generoso. Porque o Jacó podia, quando o irmão dele estava com fome, não podia ter sido generoso? Podia ou não podia? Então vamos aprender com isso. Ele tinha aprendido com o avô dele, com o pai dele, sobre generosidade. Porque Deus foi generoso com os seus antepassados. E ele não foi generoso com o irmão dele.
Aí ele encontra um homem que também não era generoso, um homem que era duro, um homem que era mesquinho, um homem que era avarento. E quando você está perto de um avarento, você sofre. Porque o avarento, ele não te favorece. O avarento, o mesquinho, né, que é um idólatra, ele não favorece. Ele olha para si, ele pensa em si, ele se volta para si, ele coloca as suas energias nele. Não, eu, para mim, é comigo, tá nas minhas mãos. Esse era o caso do Labão. Mas agora o Jacó estava determinado a obedecer. Tanto que daquele lugar, daquele dia, daquele voto, né? Aquele dia que ele derramou ali o azeite na pedra, que foi uma maneira, ele podia ter passado por ali apenas. Ele podia apenas, aquilo ali, aquele lugar para ele era um lugar de passagem. Mas ele fez questão de marcar aquele lugar, mostrando, não, agora eu tenho um compromisso, diga compromisso. Agora eu tenho um compromisso com Deus. E eu derramo óleo aqui nessa pedra, para marcar esse compromisso. Você vai dizer assim, o que tem a ver ele ter derramado óleo na pedra? O que é isso? Quer dizer, não passa mais despercebido. Eu agora tenho um compromisso. Isso nas pequenas coisas e nas grandes coisas, porque ali ele começou. Pode ser, e eu não posso afirmar isso, mas pode ser que ali do que ele tinha de óleo, 10% ele já derramou naquela pedra. Porque não foi ali que ele estabeleceu, de tudo que o Senhor me der, lhe darei o dízimo de tudo, não foi? Então, peraí, então já começo com o que eu tenho. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse azeite? Então está aqui, ó. Não vou nem com tudo ele, 10% é do Senhor, e seguiu. E eu vou fazer a minha parte. E que o Senhor me guarde, que o Senhor me faça, não deixa faltar nada. E ali ele seguiu. E dia após dia de facilidade ele teve. Mas ele não fez um voto com Deus agora de ser fiel a Deus? Olha o engano aqui, ó, onde muita gente se perde. Ah, mas depois que eu vim, mas depois que eu estou na igreja, mas depois que eu passei a dar o dízimo, mas depois que eu fiz o propósito tal, mas depois desse ano que eu comecei a ler a Bíblia todo dia, mas depois que eu comecei a orar, eu não vi essa mudança. Não ficou mais fácil. Tal situação que estava ruim não aliviou para mim. Aliviou para o Jacó? A gente que conhece a história. Ficou mais fácil, mais leve para o Jacó? Não. Eu afirmo para você que ficou mais difícil, mas ele tinha graça. O que você não tem condições de fazer para agradar a Deus, Deus te dá graça para fazer. Mas como é que eu recebo a graça? Por meio da fé. E é pela graça que nós somos salvos. Tem coisa que eu não sou, tem coisa que eu não tenho, tem coisa que às vezes até eu não sei, mas pela fé eu creio, vou lá e consigo fazer, porque Deus me ajuda, Deus coloca, Deus completa, Deus me faz chegar naquele ponto. Por quê? Porque eu criei. E crendo que vem a minha mão, que eu posso, eu faço igual o Jacó. Que ali mesmo já derramou azeite, eu começo já dando o primeiro passo. E aí todo dia o Labão, o mesquinho, o avarento, o injusto, não, eu vou continuar fazendo o que é certo. Eu vou dar a Deus condições. Eu vou dar ao Senhor condições de crescer em Deus. E aí ele foi obedecendo, ele foi obedecendo, ele foi obedecendo, ele foi obedecendo, até que chegou uma época que até o Labão de olhos fechados, ele via Deus. Olha aqui que é isso, hein, gente? O Labão de olhos fechados via Deus na vida do Jacó. Quando nós vamos aqui para Gênesis 30,
27 está escrito assim: mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Por que o Jacó chegou nessa condição? O que o Jacó fez? Qual curso que ele assistiu no YouTube para a vida dele dar uma guinada e ele chegou nessa situação? O que ele fez, gente? Ele obedeceu. E isso é animador para nós. Isso aqui reacende esperanças. Por que reacende? Porque quanta gente que pode estar vivendo como Jacó vivia antes. Uma vida descompromissada com Deus. Mesmo tendo acesso que o Jacó tinha na pessoa do pai dele, mesmo tendo acesso à palavra, não é a palavra que você tem escolhido praticar, não é a palavra que você tem escolhido obedecer, mas está na igreja. Está aí. Assiste os cultos, participa da transmissão, mas coisas que Deus já falou com você, você está deixando sempre para depois. Não, depois eu vejo. Não, essa parte aqui depois eu faço. Não, Deus quer isso de mim, depois eu dou. E está aí, mas você pode fazer igual aquele dia de derramar o azeite na pedra que o Jacó fez. Não, daqui para frente eu não vou mais seguir do meu jeito. Eu não vou mais fazer da minha forma. Eu decido obedecer a palavra. Eu decido fazer da forma que Deus, Ele já me disse, Ele já falou comigo. Eu vou fazer agora de uma maneira que eu agrade ao Senhor. Que foi o que o Jacó fez e que foi visto na vida dele até pelo Labão. Tanto que ele estava indo embora, Labão falou: fica. Não vai embora não, eu sei que Deus tem me abençoado por sua causa. Quer dizer, se tem um justo, e justo é aquele que crê, é aquele que obedece a palavra, é aquele que vive por fé. E se eu tenho fé, eu obedeço a palavra de Deus. Onde tem um justo, pode ser a época que for, pode ser o lugar que for, podem ter naquele lugar outras pessoas perversas, pessoas más, mas se tem um justo ali, vai ter bênção. Você está entendendo isso? Tem um justo naquele lugar, então vai ter bênção naquele lugar. Então não gasta a sua energia em dizer: está difícil porque o fulano lá na minha casa não crê. Está da forma que está porque tal pessoa lá comete tal pecado. Não. Tire esse foco da sua frente. Sua casa tem que ser abençoada porque você está lá. O lugar que você trabalha tem que ser abençoado porque você está lá. As coisas vão fluir porque você está lá. Se você for a pessoa que obedecer a palavra de Deus. A pessoa que não mais vai viver de forma natural, mas vai viver segundo a fé. Vai praticar naquele lugar, vai declarar naquele lugar a palavra de Deus. Não vai viver por impulsos. Não, eu quero, eu faço. Não, fulano fez isso comigo, eu lhe dou a devida paga. Não. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou dar a Deus condições. Eu vou estar como Jacó. Estou quebrado, estou machucado, estou decepcionado, vou fazer daqui para frente a vontade de Deus. Não vou mais viver segundo as minhas próprias vontades. Não vou mais estar numa condição que Deus não me aprova. Aí no Gênesis 30, 43, a gente vê assim: assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos.
Quem foi esse? Jacó. Mas qual Jacó que viveu essa vida? O que? Obedeceu. Eu posso ser o Jacó. Você pode ser o Jacó. Como que eu vou ser o Jacó, o novo Jacó, que agora, né, já estava prestes a se tornar o Israel? Obedecendo a palavra. Aquilo que o Senhor faz chegar até mim, a mensagem que Ele faz chegar até mim, eu não ficar escolhendo, essa palavra é fácil, essa palavra aqui eu pego, não, aquela eu não pego. Não, eu vou obedecer, eu vou viver para Deus. Eu vou ter obediência. A obediência, ela atrai para a sua vida saúde. Ela atrai oportunidades. Ela atrai ideias, estratégias. Ela atrai tanta coisa que só mesmo quem está na obediência vive. Como Jacó ele passou a ter. Ele, né, não foi na obediência que ele teve o sonho, que o Senhor disse, olhe e veja, que todos os rebanhos são salpicados, listrados e malhados. Não foi assim? Veja que na desobediência ele não teve sonho. Lá entre os 12 filhos do Jacó, na época 11, na verdade, qual que teve o sonho de governo? José. Por quê? José era o que estava na obediência. Você consegue ver José fazendo com os irmãos o que os irmãos fizeram com ele? Porque ali, mesmo jovem, um adolescente, ele já era o que temia e obedecia a Deus. Como a gente vê hoje. A gente já vê hoje jovens que estão tendo um destaque, que estão, né, saindo do meio da multidão em resultados, em uma mentalidade diferenciada, em uma cabeça admirável. Por quê? Porque já desde quando receberam a palavra, decidiram, vou pagar o preço, vou obedecer a Deus. Seja naquilo que tem, igual Jacó. Você derrama na rocha. Quem é a rocha, gente? Quem é a rocha? Não, esse nome vocês não podem falar desse jeito com essa força, não. Quem é a rocha, gente? A rocha é Jesus. Você derrama sobre a rocha igual o Jacó que você tem. Quantos jovens aí estão dando a Deus o seu corpo? No meio desse mundo de internet, onde tudo chega até você, estão dando a Deus a virgindade. Não tem conquista, não tem autonomia em tanta coisa, não tem dinheiro. Opa, o meu corpo é do Senhor, não vou fazer como todo mundo faz. O que você está derramando sobre a rocha? Eu não tenho mais isso, mas o que você tem? O que você tem? E que você está colocando no preço da obediência que você está pagando a Deus. Eu estou num lugar que todo mundo questiona, todo mundo murmura, todo mundo, sabe, fala. Eu não. Eu estou pagando o preço da obediência. Eu não concordo com isso. Eu não entro em rebelião. Eu não porfio, eu não estou ali, né, traindo as pessoas que Deus me colocou para servir. Se é minha família, se é o meu líder, se é o meu patrão, se é a igreja que eu faço parte como corpo. Eu tenho uma vida e o que Deus vê é o que as pessoas estão vendo. Eu sou um só. O que se tem derramado sobre a rocha? Em ato de obediência. Em um símbolo, como um símbolo dessa vida que você tem em Deus e não mais da mesma forma que foi antigamente. Por impulsos, desejos, sentimentos e na força do braço com obras da carne. Se são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Se eu sou de Cristo, eu obedeço a palavra. Eu não vivo mais para prazeres. Eu vivo para agradar a Deus. E obedecendo o que a palavra tem feito chegar até mim,
é a forma que eu agrado a Deus. E se eu agrado, assim como aconteceu e nós vimos aqui com Jacó, ele cresce, fica rico, tem saúde, tem vida. Assim como aconteceu com Isaac, é visto claramente que Deus está com você. Assim como aconteceu com Abraão, que foi muitíssimo abençoado. Muito bem sucedido, a expressão que nós lemos. Vemos que você é bem sucedido em que coisas que ele fazia? Em tudo. Por quê? Porque ele pagou o preço da obediência. E se eu creio, e eu pago o preço da obediência, vou ser bem sucedido. Vai ser visto claramente na minha vida a diferença que há. Eu serei extremamente rico, serei abençoado. Deus vai transferir poder, vai transferir ideias, vai transferir inteligência, vai transferir sabedoria, vai transferir coisas dos ímpios para a minha vida, como aconteceu com Jacó. Porque o Jacó era o que não tinha nada, chegou com um cajado apenas. Mas Deus transferiu as riquezas do Labão para o Jacó. Estratégias, ideias, rebanhos, tanto que a gente leu aqui. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Deus o honrou grandemente porque ele decidiu honrar a Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Essa palavra é para cada um de nós aqui também. E eu repito, não é o suficiente estar na igreja. Você precisa pegar a palavra como o norte da sua vida. Ouviu uma palavra, pratica ela. Recebeu uma palavra, olha, isso aqui eu não sabia, agora eu sei, então eu faço. Eu não faço o que eu tenho desejo, vontade, eu faço o que chega até mim, a palavra de Deus. Eu dou condições a Deus. Eu pago o preço certo, e o preço certo é o da obediência. Porque independente do contexto, se você não está obedecendo, você está pagando o preço errado. E quando a gente paga o preço errado, a gente vai ter a consequência desse preço. A gente vai ter o resultado desse preço errado que está pagando. Não é isso que Deus quer. Não é esse o ano que Deus quer que você viva em 2023. Não são esses os resultados que Deus tem para você. Ah, eu estou na igreja. Não, eu sou obediente. Essa tem que ser a sua escolha, a sua decisão. Não é, agora eu estou na igreja. Não, agora eu sou obediente. Eu não vou mais deixar passar a palavra. Ah, isso aqui eu recebi, eu ouvi, mas... Não, eu pago esse preço. Eu já começo hoje derramando azeite na rocha. Porque azeite é o que eu tenho. E a rocha foi onde eu pude parar, recostar a minha cabeça, que é Deus mostrando. Você podia pensar que você não tinha nada, que você está totalmente perdido, que você chegou num nível que é o pior. Não. Eu tenho Deus falando comigo aqui agora. Eu tenho Deus me lembrando que se eu obedecer, a minha vida muda. E não é dizer para pessoas, eu não sei mais o que fazer, sendo que sabe. Quantas pessoas, eu não sei mais o que fazer lá no meu casamento, eu não sei mais o que fazer lá no meu trabalho, eu não sei mais o que fazer na minha vida. Sabe? Quantos que têm palavras aí que não estão cumprindo?
porque não têm vontade, porque não encontraram sentimentos que os ajudem, que os apoiem. E é só cumprir, não, eu vou fazer, eu creio, eu vou pagar esse preço em Deus. Eu vou dar condições ao Senhor dele abençoar a minha vida. Eu vou dar condições a Deus dele operar na minha vida. Eu vou dar condições. Eu vou obedecer. Essa tem que estar sendo aí a sua reação a essa palavra. De você crer em Cristo e passar a ser também um herdeiro das promessas que ele fez ao Abraão, como nós vimos aqui. Tudo que eu li aqui hoje foi, tirando de Deuteronômio, e o Deuteronômio também, que ali já era para a descendência do Abraão. Foi o Abraão, foi o Isaac, foi o Jacó, olha como que esses homens tiveram a vida deles. E você tem que olhar isso tem que te inspirar. Isso tem que trazer para você um renovo de força para você obedecer o Senhor e pagar o preço certo. Não ficar mais adiando, fazer as coisas que já sabe que deve fazer. Não, mas isso aqui é muito difícil, eu tenho graça. O que eu não tenho sozinho, Deus me dá graça, Deus me favorece para eu fazer, para eu pagar esse preço, para eu estar no lugar que eu devo estar. É Deus comigo. Diga, Deus está comigo. Deus me ama. Deus me capacita para eu fazer a vontade dEle, para eu obedecer. Não deixa o diabo colocar e te convencer do contrário, como vem convencendo. É difícil demais. Esse pensamento é difícil demais, que ele impera na mente de alguns. É um domínio diabólico sobre a sua vida. Joga isso por terra agora. Eu tenho o que eu preciso para pagar o preço. Eu tenho o que eu preciso para obedecer a Deus. Eu tenho a fé que eu preciso. Eu tenho. Sim, eu tenho a fé que eu preciso para obedecer a palavra, para dar a Deus condições. Condições dele operar, dele abençoar a minha vida. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por essa manhã, te agradeço pelos exemplos que o Senhor nos deu, do Abraão, do Isaac, do Jacó. Pessoas, meu Deus, que quando decidiram, eu vou obedecer, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar um preço em Deus. Eu vou pagar o preço certo. Eu vou fazer o que Deus tem requerido de mim. E eu já começo agora com o que eu tenho, eu derramo o que eu tenho, eu faço o que vem à minha mão, eu dou a Deus isso que é possível a mim. A palavra está nos mostrando que para as pequenas ações de obediência deles, eles já tinham direção, já tinham favor, já tinham bênção, já tinham resposta, já tinham o retorno do Senhor. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que cada um, meu Pai, não esteja apenas ouvindo essa palavra. Que cada um não esteja apenas ouvindo essa mensagem. Mas, meu Deus, que esteja fazendo como Jacó fez, ali, naquele lugar que depois passou a ser Betel. Eu derramo já, meu Deus, como eu me comprometi a fazer da minha parte com o Senhor. Eu derramo aqui já do que eu tenho. Porque eu não saio daqui sem já deixar o que eu tenho. Sem já, meu Pai, fazer o que eu posso. Sem já, meu Deus, me comprometer como eu devo, para que o Senhor se agrade de mim. Para que o Senhor, meu Deus, me abençoe. Para que a tua promessa se cumpra na minha vida. E eu oro, meu Deus, para que neste momento, pela oração,
pela sinceridade, pela entrega, por decisões, meu Deus, que eu peço que o Senhor, meu Pai, guie, que o Senhor, meu Pai, constranja se for preciso, que o Senhor desperte, meu Deus, que decisões estejam sendo tomadas, como aquela que o Abraão tomou ao sair da casa do pai dele, daquela terra que ele já estava há tanto tempo. Como Isaac, que o Senhor mandou ficar numa terra que não era e não estava num bom momento, e ele, por crer no Senhor, obedeceu. Como Jacó, que entendeu que toda aquela correria, esforço, malandragem, o que ele empregou naquilo, os recursos, o tempo da vida dele, não o levou a lugar algum. E então decidiu obedecer. E quando se comprometeu ali mesmo, onde ele estava, ele derramou do que ele tinha. Senhor, ajuda o teu povo a derramar do que tem. A fazer, meu Deus, o que é certo, o que o Senhor aprova. A agir, meu Deus, segundo a tua vontade e não a própria vontade dessa pessoa. Abençoa, meu Deus. Eu oro para que aqui pessoas, eu te agradeço por cada uma que o Senhor enviou nessa manhã. Te agradeço por cada uma, te agradeço por eu estar aqui, por fazer parte disso, porque eu creio que aqui não tem algo comum, algo simples, pequeno acontecendo. Eu creio que o teu Espírito Santo está, meu Deus, despertando, está levantando pessoas para serem tão extremamente ricas, para serem bem-sucedidas em tudo, para ser o detentor de ideias, sonhos, estratégias, condições, meu Deus, que são ímpar, como só o Senhor pode colocar e fazer na vida de alguém. E eu te agradeço por fazer parte dessa obra, por estar no meio disso. Mas não quero estar no meio disso, eu quero viver isso também. Eu quero, meu Pai, ser essa pessoa também. Quero esse favor, essa graça, e quero todos os resultados da obediência. Ajuda cada um, meu Deus, e abençoa cada um. Eu creio e eu declaro que cada um, meu Deus, que pega para si esse mover, que seja detentor dessas bênçãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.